Eu estava pensando esses dias e eu parei pra ver quando foi que a gente começou a discutir videogame igual discute placa de vídeo. Hoje em dia qualquer lançamento é a mesma conversa, roda em 4K, tem Ray Tracing, é 30 ou 60 FPS, tem modo desempenho. Parece que se o jogo não atender essas métricas e não tiver pelo menos 60 FPS com Ray Tracing e 4K, ele automaticamente é considerado ruim. E eu não vou ser hipócrita aqui falando que gráficos e FPS não importam, não, de jeito nenhum, eles realmente importam para deixar a gameplay mais fluida e jogável. Porém, eu sinto que essa geração se tornou algo que prioriza tanto o FPS que deixou de lado o principal motivo dos videogames serem criados, que é a diversão, que é fazer com que a gente esqueça do mundo lá fora e passe horas e horas na frente de uma TV jogando. Eu acho que o melhor exemplo disso nessa nova geração é o Xbox Series S. E quando você olha para as antigas gerações, você consegue perceber que cada console tinha sua identidade. Por exemplo, o PS1 trouxe os jogos em CD, o PS2 transformou o videogame em um DVD player. O Nintendo Wii revolucionou os controles por movimento, o Nintendo DS colocou duas telas na sua mão, o PSP levou jogos de videogame para o seu bolso, já o 360 revolucionou todo o multiplayer, as conquistas e a sua infraestrutura que moldou um novo cenário dos videogames. E até mesmo a geração do PS4 e do Xbox One tinha um discurso diferente. Era sobre mundos maiores, jogos mais vivos, experiências cinematográficas. Já hoje, a propaganda mudou. Quase tudo gira em torno de números. Se o FPS tá lá em cima, se o jogo tá rodando numa resolução alta, não é mais sobre diversão, e sim sobre desempenho. E hoje você percebe que qualquer apresentação de console fala praticamente a mesma coisa. Se tem SSD melhor, Ray Tracing, 4K, 60 FPS. E não é como se essas tecnologias realmente não ajudassem a melhorar a experiência do jogador. Realmente ajuda. Por exemplo, o SSD. O SSD reduziu drasticamente o tempo de carregamento dos jogos. E recursos como, por exemplo, Quick Resume do Xbox mudam completamente a forma de alternar entre jogos. Mas olha uma curiosidade. Quantas vezes você viu alguém comprando um console porque ele tinha Quick Resume? Agora, quantas vezes você viu alguém comprar porque roda 60 FPS? Percebe a diferença? Até as discussões das comunidades mudou, não é mais sobre jogo, viraram comparações técnicas. Ah, esse jogo é melhor que aquele porque ele roda 60 FPS, porque ele tem um gráfico melhor. Deixou de ser sobre diversão. E é aqui que entra o Xbox Series S. Quando ele foi anunciado, era uma proposta fantástica, um console barato, SSD, arquitetura igual à do Xbox Series X, Quick Resume, a mesma biblioteca, o mesmo Game Pass, apenas reduzindo a resolução. Só que aconteceu exatamente o oposto quando ele lançou de fato. O Xbox Series S virou praticamente o vilão da geração. Sempre que um jogo atrasava, a culpa era do Series S. Quando um desenvolvedor reclamava de desempenho, a culpa era do Series X. Quando um jogo chegava a 30 FPS, de novo a culpa era do Series S. E eu não vou ser hipócrita aqui dizendo que ele não limita a geração. Ele realmente limita, porque ele é um console mais fraco e menos potente. Essa foi a proposta dele. O problema não é esse, o problema é que parece que esqueceram que a otimização também faz parte do processo de desenvolvimento dos jogos. Afinal, se gráficos fossem tudo, Minecraft não seria um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, Stardew Valley não seria um fenômeno e Hades não teria vencido tantos prêmios. O que faz alguém se lembrar de um jogo não é a quantidade de pixel ou a quantidade de FPS, é a experiência, a história, a trilha sonora, a jogabilidade, os personagens e, acima de tudo, a emoção que esse jogo te causa. Talvez essa seja a minha maior crítica à geração atual. E a culpa não é do PS5, da Xbox ou do Xbox Series S. Não, de forma alguma. A culpa é a forma como a indústria passou a vender videogames. Hoje parece que o marketing convenceu todo mundo que jogar melhor significa apenas aumentar a resolução e FPS. Porém, enquanto isso, eu lembro que as minhas melhores experiências com o videogame não tiveram nada a ver com resolução ou FPS. Por exemplo, eu não lembro os FPS que rodavam quando eu jogava Assassin's Creed 2, quando eu jogava Dark Souls 1, quando eu jogava GTA San Andreas.
Mas eu lembro das sensações que eles me deram, da emoção de apanhar pra cacete pro Cabra Demon e conseguir matar ele, de sofrer muito pra fazer uma missão no GTA e finalmente conseguir passar, ou de quando eu zerei o Assassin's Creed 2. E talvez seja justamente isso que esteja faltando nessa geração. Menos obsessão por números e mais experiências que façam a gente lembrar do porquê começamos a jogar videogame.